Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, alunos? Vamos para a nossa aula de inglês. Então, para essa aula, eu quero que vocês peguem aqui a página 18 da apostila de inglês, tá? Onde diz assim, we the people, nós somos as pessoas, né? Nós somos a população. E aqui nós temos a imagem de um jovem, né? De uma pessoa jovem, votando, né? Exercendo aí o seu direito de votar, tá? A gente percebe que é um adolescente. Então, vamos refletir aqui. Have you ever voted for something? How was it? Você já votou para alguma coisa? Como que foi? Number 2. Does politics have any influence in your daily life? Why? A política tem alguma influência na sua vida diária? E por quê? Então, vamos refletindo. Number 3. How do people in your country take part in the decisions of the government? Como que as pessoas no seu país fazem parte das decisões do governo? E number 4. What characteristics should a politician have in your opinion? Quais são as características que um político deveria ter, na sua opinião? Bom, então só da gente falar aqui desse começo de unidade, a gente já sabe qual que é o tema aqui que vai permear agora a nossa apostila, né? Política, isso mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos para a próxima página. Aqui, na verdade, é um joguinho que quando a gente voltar para a escola a gente faz, né? A gente tem ali no material de apoio, ou vocês podem jogar até aí na casa de vocês. Então, diz assim, in pairs, em pares, play the board game in the supplementary material and check how much you know about the politics around the world. You'll need a dictionary, a coin and 2 counters. Então, vocês vão precisar de um dicionário, uma moeda e 2 counters. 2 contadores, tá? Então, flip the coin. Jogue a moeda, né? Se for cara, mova um espaço, se for coroa, mova 2 espaços, né? Ande 2 casinhas. Então, aqui, esse joguinho é para saber o quanto vocês sabem sobre política no mundo, tá? Do what is asked one space where you landed. If you're right, stay there. If you're wrong, go back to where you were. Então, para as perguntas, se vocês souberem, então, vocês ficam onde vocês estão. Se vocês estiverem errados, né, para a pergunta, vocês voltam aonde vocês estavam. Tá? Então, é um joguinho aí bem interessante e bem legal. Aqui, então, goals, os objetivos dessa unidade. How do people take part in collective decisions? In this chapter, we are going to discuss young people's commitment to politics and study different types of government. You are also going to learn how to use different modal verbs and how to talk about possibilities and consequences. Então, como que as pessoas fazem parte das decisões coletivas? Então, nesse capítulo, nós vamos discutir como que as pessoas mais jovens são comprometidas com a política e vamos também estudar diferentes tipos de governos. E também vamos aprender como usar os modal verbs e como falar sobre possibilidades e consequências, tá? Check it out. Deixa eu só voltar. Aqui, check it out. Do you know the most common political occupations? Depending on the political system, some roles might not be a part of government. Read the definitions and match them with the corresponding politicians. Então, vocês sabem quais são as ocupações políticas? Dependendo do sistema político, alguns papéis podem não fazer parte de um governo. Então, nós temos aqui as definições. E aqui nós temos os políticos, temos alguns papéis. Então, por exemplo, President, Queen, King, Prime Minister, Senator, Congressman, Congresswoman, Deputy, Governor, Counselor and Mayor. Então, aqui, presidente, rei, rainha,
primeiro-ministro, né? Nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, Queen and King, né? A gente não tem rei e rainha, a gente não tem um primeiro-ministro. Nós temos senadores, prefeitos. E aqui, gente, nós temos as definições para cada um desses aqui. Então, quero que vocês achem, busquem aí, leiam, tentem com a ajuda de dicionário, ou com o Google Tradutor, ou tentando fazer a leitura e identificar cada definição para sua palavra correta, tá certo? Bom, agora eu quero que vocês peguem a página 10 do caderno de atividades, né, correspondente a essa unidade que nós estamos vendo. Aqui nós temos first conditional. Read the following text about the USA election rules and try to identify the sentences that deal with conditions and consequences. What is their structure? Então, leia o texto abaixo sobre as eleições, sobre as regras de eleições nos Estados Unidos e tente identificar as frases que trazem condições e consequências, tá? Como que é a estrutura delas? Então, election myths. Myth. If you don't receive your ballot by 7 p.m. on election day, you won't be allowed to vote. Então, aqui é um mito, tá? Fact. All voters in line at their proper polling place at 7 p.m. on election day will be allowed to vote regardless of the length of the line. Myth. You'll not be allowed to vote if the address on your driver's license does not match the address on your voter registration record. Fact. The address on the driver's license does not need to match the address in their voter registration record. Myth. If you wear partisan or campaign attire to your polling place, you won't be allowed to vote. Fact. Voters may wear t-shirts, buttons, hats, etc., which express their political preferences as long as they are not actively campaigning in the polling place or within the 100-foot zone around it. Vejam que esse texto ele é composto por mitos e fatos sobre as eleições nos Estados Unidos. Tentem ler novamente e tentem entender, buscando aí o skimming, scanning, tentando entender o que está falando, tá? Aqui, então, gente, nós temos, né, first conditional. E o que é first conditional? Em inglês, né, primeira condicional, elas são as orações condicionais que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras, tá? Então, tomar cuidado, porque lembram, na unidade passada a gente aprendeu os linking words, né, as conjunções condicionais, tá? A gente aprendeu várias conjunções, dentre elas as condicionais. Então, as sentenças condicionais, elas são acompanhadas pelo termo if. Então, ó, como que é a estrutura? Conditional sentences are composed by a condition, if, and a result, tá? Então, nós temos uma condição e um resultado. If you don't receive your ballot, you won't be allowed to vote. Veja, nós temos aqui a condição. Se você não receber a sua correspondência, né, seria aí, ballot, seria o cartão lá de votar, né, por exemplo. Se você não receber, você não vai poder votar. Então, condition, result. First conditional sentences, such as the one in a text, are used to talk about a possible condition, its results or consequences. This means the situation in the if clauses is very likely to happen. Check it out the structure. Então, a formação aqui, nós temos duas orações, como vocês puderam ver. Ela vai estar no simple present e no simple future. Então, por exemplo, aqui, if you don't receive, veja que está no simple present. Se você não receber, you won't be allowed to vote. Você não não será permitido votar. Veja que aqui já muda o tempo verbal, já vai para o simple future. Tá? Então, eu tenho o if, mais simple present, mais simple future, mais infinitivo. Então,
Elas expressam, então, a condição e a consequência, né? O resultado ou consequências. Então, condition in the simple present, you can use if, unless, in a case, when, you result in the future. Então, simple present, como eu falei para vocês, and future, tá? The condition can start or end sentences, but we have to use a comma when it comes before the result. If you are in line at 7 p.m., you'll be allowed to vote. You will be allowed to vote if you are in line at 7 p.m. Então, ficou um pouco mais claro, gente, o que são as first conditional. São orações em que nós temos uma condição e o resultado, a consequência dessa condição. Vamos usar os linking words condicionais, if, unless, in case, when, onde essa primeira oração geralmente vai estar no simple present, né, o que expressa a condição, e a consequência vai estar no future, no futuro. Bom, agora como tarefinha, façam aí a página 12, o exercício 1, 2, 3 e 4. O exercício 1, match the three branches of the Brazilian government to their definitions. Então, nós temos aqui os três poderes, judicial, executivo e legislativo, né? Judicial, executive, legislative. E temos as definições. Então, tentem corresponder cada definição à sua palavra correta. O exercício número 2 diz assim: divide the word snake into political occupations. Veja que tem uma palavrona bem grandona. Na verdade, é um compilado de várias palavras e vocês vão dividir essa palavra em várias palavras, tá? Por exemplo, aqui, senator, prime minister. Vão escrevendo aqui, separando elas, tá? Number 3. Name the following political occupations using vocabulary from the previous activity. Então, aqui vocês separaram várias palavras e agora vocês vão colocar essas palavras nessa tabelinha correspondendo a cada ocupação, tá? E a número 4, vocês vão ligar as colunas, match the columns to create conditional sentences. Vão ligar as orações aqui, cada oração, para criar uma frase condicional lá, as first conditionals que a gente acabou de ver, tá certo, alunos? Se tiverem dúvidas, me chamem que eu ajudo vocês. Até, tchau!